Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início a mais uma meditação diária. Abra comigo aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Vamos dar continuidade à história de José. Pegue aí, vamos ler juntos. Diz assim: Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar, disse-lhe José. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos ao brotar. A vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejais bondoso para comigo, e façais menção de mim a Faraó, e me façais sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão, alvo, me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A palavra de hoje é uma palavra muito bonita. Ela vai fazer menção do que diz a palavra do Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos acompanhando a história desse jovem chamado José, que fora muito amado pelos seus pais, pelo seu pai, e mesmo assim, e aquilo despertou uma certa ira no coração de seus irmãos, a ponto de lançar
José naquela cisterna e depois vendê-lo como escravo. E aí ele foi parar nessa masmorra porque a mulher de Potifar se interessou por José, porém ela era uma mulher casada. E nós vimos aqui no capítulo anterior que aquela mulher foi tentada e tentou também a José a se deitar com ela, e como ele fugiu da aparência do mal, ela tramou em seu coração colocar a culpa de seus desejos naquele jovem, e assim ele foi preso. Só que nós sabemos que quando nós temos um dom dado por Deus, você até pode estar abatido, você pode até estar entristecido, mas o Senhor vai te usar em qualquer circunstância. E aqui as circunstâncias de José não eram das melhores. José estava naquela masmorra, estava ali sem perspectiva, estava ali injustamente, mas Deus fez a sua promessa começar a se cumprir na vida daquele rapaz. E aqueles dois servos de Faraó foram lançados também naquela masmorra e tiveram sonhos, e estavam diante daquele que interpretava sonhos, daquele que tinha um dom. E ali José pôde servi-los com o seu dom. E aí começa-se a se cumprir os projetos de Deus na vida daquele rapaz, porque a partir daí nós vamos ver lá na frente que esse copeiro-chefe, apesar de ter sido liberto, apesar de ter se esquecido, a palavra diz aqui no finalzinho do versículo 23 que ele, porém, se esqueceu de José. Mas a palavra vai dizer que o nosso Deus, ele não se esquece de nós. O nosso Deus, ele permanece ali na sua vontade estabelecida para cumprir o seu propósito. Então, eu não sei como está a sua situação, mas eu também já passei por situações adversas, situações em que eu fui esquecida, situações em que me lançaram fora, situações em que me rejeitaram. Mas o Senhor, ele não se esquece. A palavra diz que ele permanece fiel, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então creia que as promessas do Senhor vão se cumprir. Então não deixe de usar os seus dons. Se você tem o talento de cantar e adorar ao Senhor, mesmo diante de batalhas, adore ao Senhor. Mesmo com lágrimas, adore ao Senhor, porque o Senhor te confiou dons e talentos para servir. Nós fomos chamados para servir ao próximo. E servir ao próximo com o quê? Com aquilo que nós temos, com os seus dons, com o seu talento. Quantas pessoas têm uma oração tão linda e às vezes a gente não dá tanta importância. Você muitas das vezes não dá tanta importância para o seu dom. Talvez você tenha um talento de aconselhamento, talvez você tenha o dom de administrar, organizar alguma coisa. Talvez você tenha um talento, o dom da palavra. Olha, não deixe que as circunstâncias venham tirar você do teu alvo. O teu alvo é Cristo. E a palavra linda vai dizer aqui que mesmo naquele calabouço, mesmo naquela masmorra, José pôde servir aqueles homens, aqueles prisioneiros, com os seus dons, com aquilo que Deus tinha dado a ele e que quase ninguém mais tinha, que ninguém naquela época tinha. E aí é tanto que aqueles homens falam: quem há de interpretar? Por isso eu estou abatido, porque ninguém pode interpretar os meus sonhos. Então José fala: me conte o sonho, porque as interpretações elas vêm de Deus, assim como os sonhos vêm de Deus.
Então, que nesse dia você possa ter um entendimento de que o Senhor te deu, Ele te confiou dons e talentos para que você possa servir. Então, sirva ao teu próximo, sirva ao Senhor com alegria, use os teus dons, use os teus talentos, mesmo diante de situações contrárias, porque você vai perceber que se você permanecer fiel, o Senhor cumprirá os seus propósitos na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado no Senhor. Amém? Shalom, shalom.